Boa noite, pessoal. Luz na mente, paz no coração, energias positivas. Saravá Pratena a todos, no Axé. Vamos dar continuidade, então, aos nossos encontros na quarta-feira, nas quartas-feiras. Hoje um estudo sobre o bloco 12, que é o último bloco do nosso primeiro ciclo, de Umbanda, cujo tema é cura e autocura umbandista. Basicamente, todo esse estudo nós tiramos desse livro aqui, Sacerdote, Mago e Médico, do Vila Neto, tá? É um livro bastante extenso, um livro que, segundo o Vila Neto, ele serve até como modelo para o mundo acadêmico. Tá? Um livro muito bom. Fala sobre medicina. Nesse estudo nós vamos explicar para os irmãos aqui da nossa casa como é que se processa a nossa sistemática terapêutica. Aqui nós vamos falar da nossa sistemática terapêutica. Por que a gente idealizou uma sistemática de terapia, monitorinho, de ponta, técnica chinesa, cromoterapia, que é hipertensida, a terapia dos símbolos, a terapia das mandalas, que as pessoas gostam de chamar de apometria quântica, ainda muito discriminada por alguns apômetras, né, que não reconhecem essa linguagem. Aromaterapia, musicoterapia, mantras terapias e tudo mais. Então aqui nós vamos tentar explicar para vocês tudo isso, mas antes nós vamos tentar embasar primeiramente esse estudo, mostrando para vocês alguns temas que a gente já colocou, que a gente já abordou, mas agora uma finalidade terapêutica, né, como o próprio título está dizendo, cura e autocura umbandista, como pode se processar a cura e a autocura umbandista, tá? Tudo baseado nesse livro aqui de Rivadeneira. Bom, acho que vai mais ou menos uns 4 ou 5 pontos. Mas igual é isso, né? Apesar que, claro, evidentemente que eu vou resumir esse livro aqui de detalhe a muitas coisas, né? Mas com o objetivo de estudo aqui, a gente vai passar só o que nos interessa. Tá? Bom, o primeiro tema desse capítulo, desse último bloco do nosso primeiro ciclo. Nós começamos o nosso ciclo de Umbanda em março do ano passado, né? Então agora vai junho, então que deu um ano e pouco, né? Como eu falei para vocês, né? Vai passar aqui um ano. Aí terminou aqui, voltamos para o bloco 1, vamos retomar. Aí terminou o segundo ciclo, vamos para o terceiro ciclo. Eu disse para vocês, o terceiro ciclo é que vocês vão estar bem craques sobre o assunto do Umbanda. Imagina um bando que tem um Exu, desde desde o ano passado está passando. Está informando vocês. Tá? E agora a gente entrou no último bloco 12, tá? Bom, pessoal, assim, ó, vamos começar. Primeiramente, o próprio livro, baseado no próprio livro, isso a gente já vem colocando para vocês há alguns encontros, né? Ocorreu no universo um fenômeno cosmogenético, ou a gênese do próprio cosmos, o início do próprio universo, um fenômeno chamado Big Bang. Tá? Segundo os cientistas, 13,7, 13,8, 14, 15 bilhões de anos. 15 bilhões de anos terrestres. A nossa contagem de tempo. Atrás, tá? Só que nós acreditamos que o universo ele não existe só a partir desse fenômeno do Big Bang. Há algo anterior a esse fenômeno do Big Bang, tá? Ao qual nós achamos de essência absoluta, ou reino virginal. Nesse reino virginal, nessa essência absoluta, existe algo que Urântia chama de deidade. Tá? Deidade. Essa deidade, ela se manifesta através de 7 potências virginais, ou também conhecido como orixás, 7 potências. Eu não estou falando de 7 seres ou 7 hierarquias. 7 potências virginais. Também conhecida na escola esotérica de Umbanda como a coroa divina.
O que é essas 7 potências virginais? 7 potências virginais nada mais são do que 7 potências da deidade. Ou da essência. Quem é a essência absoluta? Depende do seu entendimento. Pode ser Deus, o absoluto inqualificável, aquele que não tem nome, enfim, o grande espírito, o grande representante. Isso aí, tá? Essência absoluta. Muito bem. Quem são, como se chamam esses 7 orixás virginais ou as 7 potências virginais? No livro O Arqueômetro, existe um verbo sagrado que ele se resume numa trindade, ou 3 letras, que a partir dela, em expansão, cria-se o número 7, ou o 7, as 7 potências. Mais tarde a gente vai estudar isso. Mas eu já estou adiantando isso aqui para vocês. Os 7 orixás virginais, eles podem estar resumidos nessa trindade aqui. Ou Oxi. Oxi. Ou Isho. Tanto faz. Isso no arqueômetro, mais tarde eu vou explicar para vocês. O. Quais os orixás que podem derivar-se da letra O? Oxóssi, Ogum, Oxalá. X. Y. Então, a trindade gera o centenário sagrado. Isso é esotérico. Isso é altamente insano. Então, mais tarde a gente vai colocar. Então, quem são as 7 potências virginais? Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iódio. Ok? Então, eu estou falando de seres espirituais, estou falando de potência, potestade. Ou seja, a essência absoluta se manifesta. A essência absoluta tem uma característica de deidade, uma característica trina. Prestem atenção. A característica dela é trina. A chamada trindade, Santíssima Trindade, ou Trindade Santa. Coisa que, por exemplo, a Igreja Católica tenta explicar, mas não consegue ir além. O livro de Durante já foi além. Então, a essência absoluta se manifesta de forma trina e gera o setenário sagrado, ou as 7 potências sagradas. E são 7 orixás virginais. Tá? Então, essa essência absoluta tem algumas características assim. Ela é atemporal, ela é antes do tempo. Ela é adimensional, não tem dimensões aqui. Ela é eternal, ela sempre existiu. Ela é essencial, ou seja, lá a energia é pura. Tá? E gera as essências divinas, ou as mônadas, ou os espíritos. Aqui nós somos gerados. Aqui nós somos criados. Tá? Chamada centelha divina. Como que é mônada, espírito? Tá? Alma? A alma, segundo a doutrina espírita, é um espírito que está encarnado. Então a alma seria a existência. E o espírito seria algo anterior à existência. O que depende da escola. Né? Por exemplo, a teosofia espírita é a individualidade. Chama de mônada. Né? Dependendo da interpretação, depende do entendimento, muda muito, entendendo o que está falando, a palavra não interessa. Tá? Essência divina, mônada, espírito. A partir dessa essência absoluta, vocês olhem as flechas em azul, ocorre a chamada contração. A contração da própria essência. E essa essência a gente não pode chamar de substância. O que é uma substância? Substância é algo composto. Aqui não é algo composto, aqui é algo puro. É energia pura, não tem composto. Não tem composição química. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, é uma coisa complicada isso aí. Só que essa essência ela foi contraída num determinado ponto e depois, seguindo a flecha vermelha, ela foi expandida. Uma grande explosão cósmica,
através do verbo divino, através da vontade divina, ao qual os antigos patriarcas identificaram como Om. E que vibra até hoje no nosso universo e foi capturado pelos equipamentos de alguns cientistas aí. Os caras viram até não sabem como. Eles acham que isso aí é o reflexo da própria explosão. Né? Está vibrando no universo. Tá? Isso ocorreu através do chamado poder volitivo dos orixás virgem. O que é volitivo? É operante, vontade, verbo. Então isso aqui aconteceu através da vontade do poder volitivo dessas 7 potências virginais, ou dos 7 orixás virginais. Contração e... Por quê? Porque a essência divina, a característica dela, a essência, a energia pura dela, ela é setenária. E eu sei que é isso que é conflito. Se é setenária, então ela é individual. Não, é tudo a mesma coisa. Só que Deus se manifesta através do setenário. E Deus é uma trindade. Aí nós temos que entrar em orante. Deus é uma trindade. E ele é absoluto, mas ele se manifesta de forma trina e cria o setenário. Aí perguntaram para Ramatismo, o que é esse 7, né? Tudo é 7, é 7 cores, é 7 não sei o quê. Ramatismo diz que isso é um código divino universal. É um código universal. Não se sabe por que é assim, só se sabe que é assim. Por que é um código divino? Que é um código da essência absoluta. E por que é universal? Porque todo o universo possui, em sua essência, 7 potências que são separadas uma da outra, porém interdependentes. Tá? Bom, vamos continuar. A partir daqui, então, se estabelece um segundo ciclo dentro do primeiro. O primeiro ciclo é o reino virginal. E o segundo ciclo é o reino natural, que fica dentro do reino virginal. Claro. Nesse ciclo aí da explosão, a ação Exu estava... Claro. Ah, tá. Justamente essa Exu daqui. É a contração e a explosão do movimento claro. claro. Então, tá chegando uma energia. Não, eu só... Não, mas é isso aí. A Exu tá aqui, Eu ó. não achei muito aqui. Não, a Exu tá aqui, ó. Tá. A chamada força operante de Esseia. Nesse livro fala em Esseia. Termos de nós desconhecido Exu. Força operante é ele, e através dos orixás são 7 potências. Não são potencialidades. Potência está que nem um copo d'água. Essa água aqui tem uma potência. Então, mas se ela estiver parada, ela vai ser potência até ela evaporar. Agora, no momento que eu jogo ela para baixo, opa, ela saiu da inércia. Ela já não é mais uma potência, ela potencializou. Esse movimento aqui é o que gera as hidrelétricas. Imagina, a água está parada, não tem como gerar energia. Não realiza o movimento das usinas. Né? Então tem que ter essa Exu. Por isso que Exu, tem algumas correntes de Umbanda ali, por exemplo, que muitos estão dizendo que Exu é orixá. Eu não concordo com isso, sabe? Eu não concordo porque força é uma coisa e energia. São Paulo é assim? Já estão tudo assim. Mas antes não era assim, né? Não era de um tempo pra cá. Os ativos deles que não, depois, mas agora de um tempo pra cá não mudou, então. Orixá e orixá, 360 graus. A 360 graus é orixá. Mas tudo bem, né? Mas cada um. Então eu não posso considerar. Mas depois de torcer pro orixá também. Claro, porque o que acontece? Essas 7 potências, cada orixá, cada potência virginal, ela é simplesmente uma potência, mas ela tem uma potencialidade. Que está dentro dela, está aderida nela. Essa potencialidade que movimenta, que gera potencialidade é Exu. Então cada orixá não tem o seu Exu serventia, mas o Exu está lá, está parado. Enquanto o orixá é simplesmente uma potência, ele está parado. Hora que a vontade, o poder volitivo da essência absoluta que se manifesta através do setenário, chega, agora vamos criar um outro universo. Acabou.
Aqui nós somos virginais, agora vamos criar o reino natural. Como é que faz? Então vamos movimentar o Exu de cada orixá. Cada um desses 7, se tem 7 orixás virginais, tem 7 Exus. O que a gente faz na saudação? Salve o Pai Universal. Salve a sagrada coroa de orixás. Eu estou saudando os orixás virginais. O que a gente fala lá no início. Salve a sagrada coroa da encruzilhada. Quem é essa coroa, sagrada coroa? É os Exus de cada orixá. Okay? Quem é o Exu do Oxalá? Sete encruzilhada. Iemanjá. Diori. Timiri. Xangô. Giramundo. Giramundo. Quem é de Oxóssi? Marabô. Yonimá. Marabô. Yonimá, né? Yonimá tem Fogo, Iori, Tiriri e faltou um. Ogum Tranca-Ruas. Faltou? Vê, os caras vêm lá do reino, os caras são virginais, cara. Os caras são sagrados. Por isso que Exu é sagrado, só que não é energia. Exu é força com movimento de energia. Não dá pra dizer que Exu é energia. Aí eu tô falando, não tô falando de hierarquias, não tô falando de seres espirituais. Aí é uma coisa que, por isso que há uma confusão muito grande no meio espiritualista do estudo, né, hoje. Tá? Vamos continuar. Muito bem, reino natural. Onde a essência divina mergulha no reino natural, ele sai do reino virginal, mergulha no reino natural e entra na substância. Porque o reino natural ele tem características temporais, ele tem as 7 dimensões, que é o átmico, o lúdico, vocês já sabem. Tá? Ele é não eternal, porque ele nem sempre existiu. Ele foi existido a partir de um fenômeno chamado Big Bang. Ok? E essa essência, ela mergulha na substância, se transformando em, aqui está, espírito, alma e corpo. E por que a essência se transforma em existência ao mergulhar-se na substância? Porque a substância tem início, tem meio e tem fim. Todo corpo tem início e tem meio. Então aquela essência que mergulha no corpo, estando no corpo, ela se transforma em existência. Então uma hora ela vai ter que sair fora. Então, alguns esotéricos chamam de alma. Alma é isso, quando o espírito está encarnado. A alma é eterna, a alma não é eterna. O corpo não é, mas o espírito é. Pô, mas não é uma confusão, não é uma confusão. É só para não se esquecer da divisão entre espírito e corpo. Espírito é de uma outra frequência vibratória, de uma outra densidade, uma outra natureza, e corpo é outra. Mas os dois não vieram da essência absoluta? Qual é a diferença entre espírito e matéria se ambos vieram da essência absoluta? Vocês poderiam me responder, mas o espírito foi criado aqui. A matéria existe depois do Big Bang. Mas o que é o reino natural? Não é matéria do próprio reino virginal? Onde é que está a diferença entre espírito e corpo? Como é que eu não consigo pegar o espírito? Como é que eu consigo pegar o corpo? Hã? Eu não consigo entender, ela não fala. Hã? Como é que é? E aí? Está numa outra vibração, uma outra. Está modificado, porque é modificado. Né? O axé, é modificado. Como? Como? Guria, física quântica. Não tem outro termo. Física quântica é. Não. Digamos assim, ó. A resposta não está errada. Mas faltou definição. Por exemplo, assim, ó. Está numa outra frequência, mas que frequência? Qual é a frequência do espírito e qual é a frequência da matéria? Para ter essa separação. Eu não sei explicar. Física quântica. Eu sei que existe uma substância quintessenciada. Ai, que é lá no plano espiritual. É bem rarefeito, é bem. Né? E a matéria ela está no outro frequência, né? É isso aí, é frequência vibratória. O segredo está na frequência vibratória. Está no Hertz.
Tá? Só que é o seguinte, o espírito ele tem uma vibração própria, a matéria tem outra vibração própria, mesmo em dimensões diferentes. Tá? O plano átmico é um plano material. O corpo átmico é um corpo do espírito, só que é um corpo tão sutil que o corpo átmico, como ele é o plano átmico, como é a primeira dimensão do reino natural, é o que está praticamente na porteira do reino original. Então ele é um corpo, mas sublime alto assim, inexplicável. Então até que não existe livros que falam sobre o corpo átmico, é uma besteira. Tentar identificar um corpo múltiplo, corpo causal que o mental superior, o pessoal não entende. A vibração ela começa no Vibração não é ciência absoluta. Só que vibração tem aqui? Porque tudo depende daqui, tudo se origina daqui. Por isso que eu digo, tu querer estudar, entender o espírito, simplesmente estudando o reino natural, tu não vai chegar a lugar nenhum. Pode chegar até no plano átmico, mas o plano átmico tem uma vibração. O plano múltiplo é outra. O plano causal tem outra. Tu tem uma vibração que não forma de dimensão? Aonde? Dimensão aonde? Aonde? Em reino. Não, a gente sabe que lá na ciência absoluta não tem dimensão. Tá, e lá não tem vibração? Pois é, lá tem vibração, e o espírito não é de lá. Então o espírito ele pode se interpenetrar aqui e não morre nunca. Porque se ele é virginal, como é que ele vai modificar? Porque o que sofre transmutações, o que não é eterno, está dentro do reino natural. Não está aqui. E aqui nós somos criados. Se nós fôssemos criados aqui, aí nós pode ter certeza que um dia o nosso espírito é aqui. Aí nós do pó viestes e do pó retornarás. O que retornarás? O corpo não é o espírito. Não está falando de corpo. As pessoas entendem que é o espírito. Então morreu, se falou. A segunda morte a gente entende que é quando ele passa do plano astral e mental inferior, que é o perispírito, do plano causal, que é o corpo como se fosse um mundo. Tá? Não, prata é físico e do etérico pro perispírito. E o ouro é o corpo causal, que daí vira-se uma ascensionada. Ele não tem corpo astral, não tem corpo mental inferior. Aí não encarna mais. Aí queria corpo de ilusão, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Aqui no reino natural, a gente chama energia massa. Aqui já a energia já não é pura. Aqui a energia ganha corpo, ganha massa. No reino natural. Tá? Essa energia massa tem 5 estados. Físico, 5 estados físicos que formam as chamadas galáxias. Galáxia é um aglomerado físico que tem massa, onde tem estrelas, sol, constelação, enfim, tá? Galáxia é isso aí. Basicamente o que compõe o nosso universo são galáxias. Os cientistas hoje catalogaram bilhões de galáxias. Tá? Que 5 estados da matéria são esses? Tá? Primeiro é a substância virginal, a própria substância virginal, que a gente diz aqui também no reino natural como substância indiferenciada, a gente chama de éter. Eu chamo disso aqui de axé, para mim isso aqui é o axé. Tá? E os outros estados. O estado é o estado do ar, fogo, água e tudo no universo tem isso aí. Foi ver a tabela periódica, o universo é carbono, hidrogênio é o que mais tem no universo, quase 90%. Mas tem carbono, tem oxigênio, tudo são expressões desses 5 estados físicos. Primeiro, aquela substância indiferenciada. A partir dela, nós chamamos de axé. E esse axé, ele é o próprio ponto da cosmogênese. A partir daqui, no momento que ela se expandiu e criou-se um segundo reino, automaticamente, por condensação, por adensamento, criou-se as galáxias, os corpos, as dimensões. Tá? Vamos prosseguir. Tá? Vamos lá. No instante da cosmogênese, produziu-se 3 fenômenos, funcionais e arquetipais. Esse desenho aqui é o chamado Yin Yang dos chineses. Eu entendo como esse símbolo aqui, ó, tá? Esse Yin Yang, polaridade positiva e negativa, esse para mim é o chamado axé cósmico, ou que muitos chamam de éter.
Só que não é o éter duplo etérico. Não tem nada a ver. É o fluido cósmico universal. Só que eu encaro ele nessa simbologia. Porque muitos dizem que esse é o símbolo, esse símbolo do chinês é o Qi. Ah, é o Qi, é energia primária. Então, tá, é o Qi e o prana. Não, prana não. Está esquecendo de outro. Aí que começa aquilo, para mim, na minha concepção, ele começa a para mim, isso aqui é o axé cósmico, ou fluido cósmico universal que o doutrina espírita ensina. E esse fluido cósmico, ou essa, porque esse desenho aqui, ó, é o mesmo ponto, onde a essência absoluta ela foi contraída. Então, esse ponto representa esse símbolo aqui. E essa substância ela foi bipolarizada pela vontade do poder evolutivo de sete orixás. Por quê? Oi? Não, orixá masculino e orixá feminino. O orixá simplesmente realizou a contração e a expansão. Aqui tem orixá masculino e feminino. Para poder, tudo no universo é bipolarizado. Eu pego uma bateria no carro, se não tiver dois polos, não funciona. Tudo é bipolar. Bipolaridade. Nós temos essa característica, nós somos bipolares, nós temos o positivo e o negativo dentro de nós. Por isso que nós somos instáveis, por isso que a gente tem que se controlar. Quando a gente é criada para a quarta lei de constituição, a gente tem dois sexos, né? Feminino e masculino, depois de uma atrofia e se polariza. O outro se manifesta mais, né? Ou vem os dois, nós temos dois sexos. Então, esse símbolo, ele representa o quê? As 7 potências virginais, tá? As 7 potências virginais concentradas num ponto único. E esse ponto se expandindo, cria a matéria. Tudo é bipolar. Por exemplo, você vai pegar o átomo, por exemplo. O átomo tem o próton, que é carga positiva, e o elétron. Se não for assim, tem o nêutron também, que é quando não está ligado, mas é próton e elétron. E os dois têm que ter a mesma quantidade para poder ter equilíbrio. Senão, o elemento químico não se sustenta. Depois tem a questão da ionização, da perda de elétron, é outra história. Mas é a mesma quantidade, isso a gente aprende na escola, né? Um elemento químico ter estabilidade, o número de prótons tem que ser igual ao número de... E são cargas opostas? Não é isso. Eu tenho que então, eu entendi a palavra que a gente fala. O círculo, tá? Pai. Os dois falam de filho e Espírito Santo. Não. O que a Igreja Católica fala é o que está aqui, a deidade. Durante explica com mais propriedade, quando ele diz que tem o Pai Universal, a deidade se manifesta através do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito. É a manifestação do próprio ser, só que de forma trina. E aí tem que entender a característica da maneira. Aqui não, aqui nós estamos falando de energia. O orixá não é energia? O orixá é energia. É potência virginal. A gente estava, Davi, mas daqui tu falou Oxalá, mas Oxalá é uma polaridade positiva. Quem é a polaridade negativa de Oxalá? Eu chamo de Ododúria, eu já encaro como Oxum. Yorimá, Nanamburquê, Xangô, Oiá, Ansã. Polaridade. Ah, mas e o Exu? Cara, o Exu não é energia. O Exu é força que movimenta energia. O Exu aqui para nós estaria simbolizado por esse círculo aqui, ó. O SS no centro. Eu encaro dessa forma. Eu pego o Yin e Yang dos chineses e digo que um é o orixá masculino, outro é o orixá feminino, que corta o meio, ou seja, o que representa o movimento é o Exu. Tá? Muito bem, mas eu estava dizendo para vocês que no momento da cosmogênese, através do verbo divino, através da vontade divina, Tudo acontece na essência absoluta. Você faz todo esse trabalho só para executar. O próprio tem. Tudo acontece ali dentro. Tudo ali. Só que tem um detalhe. Aqui na essência absoluta, eu pergunto para ti, há essa energia bipolarizada? Porque é uma energia pura. E a energia pura a gente não consegue mencionar. É complicado. Por isso que não dá para ir muito além.
Entendeu? Lá da virginal. E está natural dentro da virginal. É que- Então tudo acontece dentro da. Veja bem, o natural, o reino natural, ele não existe no reino virginal. Mas tudo acontece ali, a formação dele está ali dentro. Ah, mas ele não está dentro do reino virginal. Ele é um universo à parte. É o que a gente chama de universo paralelo. Ele é um universo à parte. Ele está inserido no reino virginal, mas ele nem sempre existiu. Se ele nem sempre existiu, porque a característica do reino virginal não pode dizer que é a mesma característica do reino virginal. É uma coisa louca, né? Porque vocês não acreditam que existia algo antes do Big Bang? O Big Bang é fato e está certo, não tem como questionar, os cientistas estão certos. Talvez o que os cientistas esteja errado é na data do Big Bang, 14 bilhões de anos atrás, isso pode mudar. Mas isso não interfere a verdade, a veracidade do Big Bang. Então o que existia antes do Big Bang? Os cientistas sabem explicar? Vocês acreditam que não existia nada? Que Deus então foi criado a partir do Big Bang? Existe uma energia concentrada que Na verdade, o que existia não existia uma energia concentrada, existia uma energia rarefeita, energia pura. A energia foi concentrada, foi bipolarizada através das 7 potências virginais, que estão todas juntas aqui, movimentadas por Exu, explodidas através, eu vou chamar de explosão, na verdade não é certo, mas foi expandida através de Exu, através do verbo divino, Om. Então o Om, a gente pode perceber o Om, ele está inserido o que nesse verbo divino? As 7 potências virginais. Tá? O poder volitivo dessas 7 potências virginais. No único verbo, cara. Então por isso que esse Por isso que é uno. até hoje, porque a força é assim, Claro, verbo, agindo sobre a energia, sobre a essência, construindo, expandindo o universo. Bom, vamos chegar lá. Vamos dar continuidade. No instante da cosmogênese produziu 3 fenômenos. A partir dessa bipolarização e da expansão, 3 fenômenos. Funcionais. O primeiro fenômeno funcional. Forra. O segundo. O terceiro. Por que eu, isso é coisa minha, isso é chute meu, tá? Vocês não vão encontrar em livro, porque é chute meu. Por que é funcional? O que é o forrar? O que se deriva do forrar? Eletricidade, magnetismo, está lá no livro de Ramatiza e Ilustrações do Além. Os antigos patriarcas, os orientais, sempre ensinaram isso. E são 3 energias distintas uma da outra. Nenhuma foi derivada da outra. A segunda, prana. Então como é que eu vou chamar isso aqui de prana? Isso aqui é muito anterior ao prana. Isso aqui é um axé cósmico. É uma energia una. O prana não é uno. O prana é único. Porque ele não se mistura com Kundalini nem com Forrar. O prana que é? Vitalidade, vida. É célula. Isso, funcional. E o outro é Kundalini que estrutura as formas. Kundalini que dá liga. Ele une os elementos químicos, criam moléculas, tecidos, órgãos. Só que isso para ter vida tem que ter prana. E para existir o elemento químico, tem que ter Forrar. Forrar praticamente isso. Então, isso aqui tem 3 características funcional e arquetipal, ou características, modelos, que é luz, som e movimento. Tá? Então, até hoje, o nosso universo, nosso reino natural, ele tem Forrar, ele tem Prana e tem Kundalini. Graças a essas 3 energias, ou 3 energias derivadas de uma energia una, é que as coisas se formam. Por exemplo, o reino mineral. O reino mineral tem vida? Uma pedra respira? Não, então ela tem um prana muito... Mas tem. Deus disse, mas olha, quanto? Que não respira, não tem sistema nervoso. Ela tá no forrado, é claro. Ela tá no forrado, porque é elemento químico. O que é uma pedra? Pedra é carbono, hidrogênio, tem tudo lá na pedra. Entendeu? E Kundalini, onde dá liga, onde estrutura a forma. Mas o prana, pequenininho porque do reino mineral, o que vem depois? Aí o prana já...
Tem uma claro que isso aqui tem uma inteligência que está manipulando. Aí vem a hierarquia. Não é feito por acaso, né? Tem uma inteligência que administra tudo isso aí. A gente tem que resumir chamando de a grande paternidade branca. Rudimentar, então. Ela é muito, muito rica. Mas tem que ter, senão como é que pula pro vegetal? O vegetal já tem vida, né? Apesar de não ter consciência, inteligência, já tem sensações, né? Claro. E luz, som e movimento, nós somos luz, som e movimento. Nós temos forrar, nós temos prana e nós temos kundalini. Porque nós viemos de uma energia pura, chamada Axé Cósmico. E ele aqui, nós somos bipolarizados. Você está entendendo? Nós estamos estudando a nossa essência. Isso é fundamental para a gente chegar num ponto na vida. A gente está embasando, você já. O que nos interessa é isso aqui, né? Para entender um processo de cura, para tu tentar entender o ser humano que está na tua frente, ou do teu lado, para tu de repente ministrar uma receita floral, uma homeopatia, qualquer coisa, tem que entender essas coisas, tem que entender a natureza do ser. Porque senão não adianta eu estar tratando o quê? O corpo. Mas o que é o corpo? O corpo está numa sétima dimensão do reino. Tem que entender as outras coisas, tem que entender o que se processa lá dentro. Qual é a essência desse ser? Eu tenho que entender que não é o corpo que eu estou tratando. É um ser que tem um sentimento, um ser que tem um pensamento. Né? Eu tentou fazer o reino com a homeopatia. Né? Reino. Né? Hipócrates foi o primeiro a tentar fazer isso lá nessa. Lá reino, né? É que criou essa ideia da homeopatia. Hoje nós temos o floral. É no centro. E o que é o centro? Começa a centralizar a pessoa. Vai chegar aqui, ó. Tu vai ver que, pô, cara, a minha essência, ela tem sete potências originais por dentro de mim. O meu espírito, ele foi criado a partir do... Ele possui, ele é aderido no meu ser, a minha centelha divina, tem aderida 7 potências originais. As 7 forças de Jesus. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses. Os grandes mestres orientais, vós sois deuses e tendes esquecido. Vocês esqueceram que são deuses. Só tem que despertar. O que significa a palavra Buda? Diz que é iluminado, né? É desperto. A palavra Buda é desperto, tem que despertar. Quando o Buda se iluminou, quando o Siddhartha Gautama, o que os caras dizem? Buda, desperta, despertou. Mas despertou pro exterior? Ah, mais ou menos. Muito louco, né? Aí eu pergunto para vocês. Agora eu vou perguntar a vocês. O reino natural, ele está distante do... Onde está o reino virginal em relação ao reino natural? Aqui e agora. Está distante? Quantos quilômetros? Que não é espacial, é dimensional. Desculpa, não é dimensional, não é dimensão. Espaço-tempo. Espaço-tempo é a criação dos físicos, isso não existe. Tá? Espaço-tempo é a criação dos físicos. Física quântica, eu vou explicar para vocês que o tempo não existe. Tá? Esse negócio, outra besteira, com todo respeito, tá? Não sei se vocês acreditam nisso, mas é só a opinião do metido, tá? A gente fala em quinta dimensão, sexta dimensão, certo? O que é dimensão? Nem sabe explicar o que é dimensão, para falar que existe quinta, sexta. Tem gente que fala em 144 dimensões. O que é dimensão? Onde é que veio o termo dimensão? Você sabe? O que é tridimensional? Três dimensões. Mas aí que tá, mas o que é dimensão? Muita gente fala em sexta dimensão. O que é três dimensões? Altura, largura e comprimento. E a quarta dimensão, que foi criada pelos físicos? Que envolve uma rotatividade, uma manifestação, uma movimentação dentro das três dimensões. Vocês imaginem 3 dimensões como um cubo, um quadrado. Que tem altura, largura e comprimento. E o que tem lá dentro? O espaço que tem lá dentro. O que se movimenta lá dentro? O tempo. O tempo é a quarta dimensão. Então, que quinta dimensão é essa? Que sexta dimensão é essa? Isso não está errado. Isso está errado.
Só existe 4 dimensões. A altura, a largura, o comprimento e o tempo. Ele se move lá dentro do cubo. Por isso que os físicos desenham em 3 dimensões. Um cubo é tipo um gelo. Um cubo, um quadrado. Tem altura, largura e comprimento. Aquele quadrado. E lá dentro, o que está lá dentro, o espaço? E lá dentro é o tempo. Albert Einstein, a criação de Albert Einstein. E a quinta dimensão? O que tem depois disso? Não tem nada mesmo. É errado dizer que segunda dimensão, terceira, 11ª, já falou em 9.4, um diz em 10.8. O que é dimensão desses dados? Mas o que é então, quando eu coloquei? Por que tu colocou 7 dimensões aqui? Coloquei de propósito, que é um termo errado, senão eu ia acabar me esquecendo de passar para você. Na verdade, o certo seria 7 planos. 7 planos frequenciais. Frequência. A matéria tem frequência. A matéria não tem dimensão. Nós estamos no 7º plano frequencial. Que frequência nós temos? Uma frequência de matéria densa. Aí eu pergunto assim, mas então o segundo plano, que seria o segundo plano, seria o etérico, né? O etérico tem a ver com o físico. Tanto é que quando morre o corpo físico, o etérico ele, dependendo dos magos negros, né? Da vontade dos magos negros, mas teoricamente se desfaz. Então o segundo plano, frequência etérica. O terceiro não é o astral. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, se eu digo para vocês que a primeira dimensão matéria, eu vou estar sugerindo para vocês que a terceira dimensão astral não tem matéria. E não tem matéria lá. Nosso lar não tem casa, não tem banheiro, não tem comida. Então está errado. É dimensão. O que é dimensão? Altura, largura, comprimento e o tempo. Em todas as frequências vibratórias tem 4 dimensões. Estou falando uma besteira? Todo mundo tem. Até o que eu estou falando aqui não é absoluto. Isso aqui é muito relativo. Bota relativo nisso. Isso aqui tudo dentro do que eu estudei. Do que eu tentei realizar como simples, fazer a convergência. Né? Entendeu? Então, pessoal. Não, desce não. Vamos lá. A luz, aqui, ela foi associada à onisciência. Ou às 7 cores do arco-íris. Tá? Ou a sabedoria humilde. A luz da sabedoria humilde. Característica. Tá? O som, a onipotência. Ou as 7 notas musicais. O som é associado a isso. Ou o som do verbo, o verbo do amor puro. O movimento, a onipresença. As 7 forças, ou as 7 geometrias sagradas, que vai do ponto até o heptagrama, que é as 7 forças. É o movimento das ações simples. Incrível, né? Luz, som e movimento. Onisciência, onipotência e onipresença. Tudo partindo de uma energia una. E essa energia una veio da onde? Baseado nisso, isso tudo aqui, tudo que a gente estudou, Deus, ele não é um ser imanente, Deus não está em tudo, inserido em tudo, aderido em tudo. São características do próprio Pai. Uns falam chão de Deus. Né? Essa luz, movimento, ele não está emanando. Ele criou, foi criado. Ele não está lá emanando. Luz, som e movimento? Luz, som e movimento. Emana de Deus é uma criação. Mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a gente está falando de uno. Ele mesmo, através de si mesmo, está. Eu não sei se luz, som e movimento está no reino mineral. Isso eu não sei. Mas no reino natural é. E o que é o reino natural se não o próprio Pai? Ele cria a partir dele mesmo. Por isso que eu digo, ele não pega uma coisa, pinta. Ele tira a partir de si mesmo, Pai. Isso que é por isso que ele é imanente. Ele está em tudo. Agora, como dizia o Céu do Cumpre, é um barco Lao Tzu.
Quem é Deus? Todos conhecendo tudo isso? Não sei. O que eu vou falar? O cara tá em tudo, o cara fez tudo, meu Deus. É que nem tu pegar um peixe no oceano, o oceano tu imagina o próprio pai. O oceano é o pai. Tu pega um peixe, explica o que é o oceano. O cara fala assim, ó, eu tô sem ar, me devolve porque eu tô sem ar. Pega uma célula, nós temos trilhões de células nesse corpo físico. Pega uma célula desse corpo e pergunta para ele o que é o corpo. Vai explicar o que é sistema respiratório, o que tem atrás desse corpo. Não, só um pouquinho, devolve lá, porque eu sei que eu tenho que morrer uma hora, e toda a célula morre, mas deixa eu morrer em paz. Por isso que ele é imanente. É a mesma coisa, por isso que a teoria da unidade é o uno, não é o único. Por isso que unidade é um termo que não se encaixa para nós. Tem que falar em uno. Tudo isso parte do uno, uma essência absoluta, uma energia pura, uma coisa. Essa é a verdadeira, como Lao Tzu dizia, tentava explicar no taoísmo, essa é a origem da vida. Lao Tzu dizia que isso aqui é vida. Vocês se lembram no último encontro de taoísmo? Isso aqui é vida. O reino natural é estar vivo. É existência. Por isso que os vivos existem e desexistem. Isso é um termo de Gilberto Roden. Os vivos é existir. Se eu existo, um dia eu não vou existir mais. Qualquer corpo que eu tiver não vai existir mais. Eu existo, ora não existo. Eu existo, ora não. Eu existo aqui, desisto aqui. E vou para onde? Vou para um outro plano. Frequencial. Volto e assim vai. Morrer, nascer, morrer, reviver. Nascer, morrer, renascer. Até que é no mundo. Só que num outro contexto, né? Um contexto mais moderno, mais contemporâneo, um pouquinho mais avançado. Meu Deus, eu tenho tempo? Vixe, mas vamos lá. Aqui nós vamos entender uma coisa. As equivalências vibratórias dos orixás, das potências. Tá? Primeiro círculo é o reino virginal. O segundo círculo, dentro do reino natural, nós dizemos o seguinte, que a energia ela ganha massa em 5 estados físicos. Tá? Esses 5 estados físicos é só no plano frequencial denso? Ou todos os outros planos frequenciais, o búdico, o átmico, o causal, eles têm esses 5 estados físicos? Uma energia máxima. O átmico é o primeiro, né? A se adensar no meio natural é uma coisa. Que 5 estados físicos é esse? Como eu falei para vocês aqui, tá? O axé se diferencia, porque ele é uma energia indiferenciada, ele é una. O que é o axé? Esse simbolismo é a própria expressão do Big, o próprio ponto do original. Isso é o axé. Energia una. E essa energia veio da onde? Eu poderia perguntar isso, esse axé veio da onde? Oh, não sei. Estou explicando. Veio do reino, a essência do então, agora o que tem lá, pergunta para o pai. Se são peixes, vão lá e perguntam para o oceano lá. Ele vai explicar a pergunta. Tá? Muito bem. O axé se diferencia, cria primeiramente um estado físico chamado ar. Depois vem o fogo, ambos têm polaridade positiva. Depois tem a água, que é polaridade, e última a terra. Mas como é que me explica isso ali? A própria formação do nosso planeta, o planeta Gênesis. Primeiro o planeta veio do quê? O que é o planeta Terra? É um pequeno fragmento do Sol, que vem em forma gasosa e ígnea. Né? Depois o que aconteceu? Ou seja, vem em forma de ar e fogo, o que veio do Sol. Depois, com o tempo, o que aconteceu? Choveu muito, eu vou resumir. Choveu pra caramba e por último não veio a Terra. Então essa é a sequência. Primeiro o ar, a nossa atmosfera, depois o fogo está junto na nossa atmosfera, que são os raios. Tá? Nós temos a água, que é a nossa hidrosfera, que resfriou. Depois vem a litosfera. Tudo a partir de uma energia una, ou fluido cósmico universal, que esse é a mesma coisa.
E ele é bipolarizado. E a vida Muito também louco. começou na parte mesma história do Isso, trem tá certo. virtual. Porque o meio é o meio de propagação bem mais fácil, né? Entender esse tipo de movimentação. Imagina a Terra precisa ter mais força para caminhar, para. Então é mais Na difícil. água que a gente mete no comum, Claro, desde, claro, velocidade. né? Mas eu falei aqui, ó, a essência, ela não está mergulhada no reino natural. A essência é criada aqui. Sim. Só que o que ela faz? Ela sai daqui e ela vem para cá. Mas ela não perde a característica de essência. Ela é essência. Só que quando ela mergulha na substância, ela vira existência, porque vai ter um fim. No momento que ela saiu da substância, ela vai para a essência? Não, enquanto estiver no reino natural, ela ainda é essência. Só quando ela retornar ao seio divino, ao seio do Pai. E essa essência absoluta, que é esse reino divino, aí ele simplesmente é essência. Por isso que eu digo, eu vi um espírito. Que espírito que viu? A filosofia, ela, com todo respeito, coisas que eu li, a filosofia critica muito a doutrina espírita. Mas é absoluto. Doutrina não, movimento espírita. Tu não pode dizer que viu um espírito. O espírito se comunicou. Que espírito é isso? Ah, mas eu estou vendo, ó, tá vendo o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é o corpo astral e o corpo interior. Então a filosofia ela desdobrou isso aí, uma grande lavada. Aí depois tu tem o mental superior, que também é entendido como um causal. Então, onde os mestres ascensionados, a maioria dos mestres ascensionados estão hoje. Depois vem o búdico, aí é outro, que se torna fundamental. Átmico, pior ainda, porque o átmico está batendo as portas porque vai do 1 ao 7, né? O primeiro não é o átmico, o último é o nosso. Infelizmente. Karma, filho. Só força aí tem. Tá, vamos lá. Vamos lá. As equivalências vibratórias. Então eu coloquei aqui os planos, ó. Átmico até o físico. 7 planos dimensionais. Não, 7 frequências. 7 frequências materiais. Tá? 7 frequências materiais. Uma diferente da outra. Tá? Porque tudo no reino natural é matéria, porque energia é massa. O reino virginal não é energia massa, energia é tudo. Então vai do átmico e cada plano frequencial é regido por um orixá virginal. Aí a coisa começa a pegar preço. O átmico é regido pelo orixá, onde tem uma correspondência vibratória no chakra. O nosso búdico, a segunda, posso falar de dimensão frequencial, estaria mais ou menos certo, mas vamos ver. O segundo plano frequencial, acho que é melhor, tá? Búdico tem uma relação vibratória com o chakra, onde a regência de Iemanjá é mais acessória. Não é que os outros não regem também o chakra frontal. Todos os 7 são interligados. Eu vou perguntar para vocês aqui, ó, onde é que eu poderia dizer que, onde é que eu poderia explicar para vocês, ou numerar para vocês os 7 orixás originais do corpo? Não tem como. A polaridade positiva reúne as 7 potências, os 7 orixás masculinos. A polaridade negativa reúne os 7 estão aderidos. Então é uma digamos assim, isso aqui é um Big Bang, uma explosão, né? Imagina. Está tudo ali unido, porque a essência absoluta ela é comprimida por Exu e então está tudo aqui. O causal laríngeo, ou Iori. O mental inferior, Xangô, cardíaco. Astral, Ogum, gástrico. Esse chakra aqui da vida. Por isso que aqui, ó, a gente sofre bastante. Porque a vibração de Ogum, que é uma vibração de luta, uma vibração de emoções. Por isso que as nossas emoções, quando a gente se desequilibra, o estômago é o primeiro a detonar. E tem essa equivalência vibratória.
Isso é fundamental para o terapeuta tem que saber. Tá? Um trabalhador de banda, não perca o objetivo. Cure o futuro um bandista. Mais tarde a gente vai explicar como que a gente pode identificar, que tipo de remédio a gente pode dar, o que a gente pode falar. Isso até para os médios, né, que estão incorporados nos seus guias. A partir daqui, dessa informação, os seus guias espirituais podem utilizar esse conhecimento e verbalizar a situação. Porque daí é mímico e mediúnico o trabalho. Porque o seu guia quer mais que você evolua, você, que aí você vai proporcionar ferramenta para ele, que é conhecimento. E, o filho sabe daquilo, agora eu vou poder falar para meu amigo consciente, ó, está com alguns equilibrados de você. Trabalhar, vamos equilibrar essa energia com o Ru e o Ba, né? O Ba é a correspondência negativa. É o polo negativo do mundo. Entenderam, né? É, isso aí. Tá? E a nação, interessante que o africano é que ele consegue ir mais a fundo nessa questão de orixá, de polarização. Ele que vai mais a fundo. Tá? O etérico, que é o Oxóssi, que é o lênigo, é o passo, é toda a purificação do sangue, né? É vitalidade. O prana sabe que ele fica no sangue. Basicamente no sangue. E o físico, o Yorimar, que é o básico e o sexual. Que são, apesar de serem dois chakras, são interligados. Se vocês olharem ele de perfil, uma outra hora eu explico para vocês, eles são interligados. Para mim é a mesma coisa. Um dizem que o básico já é Exu. Mas, cara, Exu é força. Eu não posso sentar Exu com ninguém. Tá? Mas cada um, tá? Vamos tocar que o tempo já está. Essa é a chamada Lei do Arrumbandã Centenário, ou a magia da divina luz, como está aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, um dos estudos que eu deve ali, pode ser estudo muito fácil. A pessoa parece que é um estudo sexual, tem que trabalhar e dar com a energia de Yorimar e equilibrar. Porque Yorimar não é uma potência divina. Aqui no reino natural, nós somos regidos pela lei do Arrumbandã, porque aqui nós adquirimos karma. Então essa potência de Yorimar pode polarizá-la positivamente ou... Aí mais tarde eu vou explicar isso aí, como é que a gente consegue desequilibrar essas potências divinas que estão em nós. Porque ela já é uma potência por natureza, só que potencializa ela de forma negativa. Por isso que tem uma Arrumbandã, que é um conjunto de lei divina, e dentro dele a lei de karma, para ajustar isso aí. Senão, cara, tá todo mundo perdido. Tá? Então tá, aqui, buscando um pouco lá da teosofia, átmico, búdico e causal formam o indivíduo. Tá? Mental inferior, astral, etéreo e físico formam as pessoas. Várias, né? Então a nossa personalidade está ligada a um indivíduo. Tudo que nós vivemos, 1000 anos de encarnações, de personalidades, isso tudo fica aderido na contextura do indivíduo. E o indivíduo está aqui. É a chamada Trindade Superior. Não é a Santíssima Trindade, Trindade Superior. É Oxalá, Iemanjá e Iori. Por isso que Oxalá, Iemanjá e Iori são os orixás considerados Trindade Superior. São considerados superiores, mas não melhores. Tá? Por causa da sua qualificação, por causa da sua característica. Tá bom? Já deu tempo, mas eu só quero... Aqui mais ou menos eu coloquei esse quadro. Esse aqui é o desenho dos chakras, tá? Aqui estão os chakras do corpo astral. Esse aqui representa o corpo astral. Você sabe que o corpo astral ele tem uma forma humana, né? Tá? E aqui está o corpo físico com as correspondências no nosso corpo físico, que são as chamadas as glândulas, né? Tem aqui a glândula pineal, hipófise, tireoide, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, mais tarde a gente vai dar uma explorada mais nesse quadro, tá? Só colocou aqui para... São justamente essas equivalências vibratórias aqui. Oxalá, Iemanjá, Iori, Xangô, aqui tá Xangô, tá? Não, desculpa. Aqui está Ogum, tá certo? Aqui está Oxóssi e Yorimar, tá? Aqui os ideogramas, mais tarde a gente vai. Para terminar rapidinho, que já o tempo já estourou, pessoal. Oi? Essa bolinha aqui?
Aqui? Esse aqui é considerado o chakra do corpo mental. Tá? Do corpo mental, exatamente. Isso aqui, na verdade, de acordo com esse desenho aqui, a gente pode entender qual é o nosso corpo causal. Até o Norberto, uma vez, viu o corpo causal de Ramatinhas, ele é muito colorido. Só que o corpo causal é um corpo, digamos assim, sem forma humana, e que ele precisa ter uma correspondência vibratória, uma equivalência vibratória. Então dá para dizer que o corpo causal ele tem um chakra, que é o chakra indiferenciado. E ele não tem 7 chakras. Aí é uma outra história. No momento que vai perdendo o corpo humano, esses chakras, que são considerados chakras inferiores, eles vão sendo recolhidos. Não é que eles são eliminados, eles são recolhidos. É como se fosse um leque, ele é fechado. Vai indo até um ponto que se torna um chakra único. Porque o corpo causal é um corpo, uma forma ovoide. O corpo causal não tem forma humana. Por isso que quando o Ramatiz vem, ele fala aquele corpo de ilusão dele, como um dos corpos que ele viveu na Terra. Mas ali é um corpo de ilusão, não é o corpo que ele está hoje. Ele cria aquilo ali. Tá? Mas é isso aí. Tá? Correspondência aqui, pessoal. Nós pegamos, então, quadro de equivalência dos orixás na personalidade. Nós somos seres tripartidos, né? Eu já falei para vocês. Então está aqui o organismo mental, astral e físico. São só correspondências, tá? Vou passar rápido aqui. O campo mental é a sede das... No físico, na cabeça. Os órgãos, cérebro e as correspondências. Estou falando de equivalência, correspondência, tá? O fluido do corpo físico, chamado líquor, ou fluido cefalorraquidiano. Cefalorraquidiano é o líquor, que é o chamado fluido nervoso. Aí, interessante aqui, a questão dos orifícios. São 2 orifícios de correspondência do campo mental. Que são os olhos, e que os olhos o quê? Não ligam a cérebro, e o ouvido ao... Só que isso aqui é coisa do livro Sacerdote Martinelli e Fazenda, tá? O astral. 2 olhos e 2 ouvidos. Vai ficar confusinha, né? Não são 7 orixás? Agora vocês vão entender. O astral, sede das emoções. No físico é o tórax. Os órgãos, tireoide, timo, coração e pulmões. Fluido, sangue ou fluido prânico, que o prana ele se concentra no sangue. Tá? Os orifícios, 2 orifícios, ou seja, nariz. Por isso que é tórax. Esses 2 orifícios têm correspondência com o tórax, não vai para a cabeça. Vai oxigênio e tórax. E no éter físico, etérico e físico, é a sede das... São 5 sentidos, né? Que a gente tem, né? Visão, audição, O físico é o... Tá? Órgãos, estômago, intestino, bexiga. O fluido, a linfa, que é o fluido mecânico, tem um linfático. Tá? Os orifícios, que é a boca. Que é a boca que vai... Então, 4 mais 2 mais 1, 7. Ok? Isso são chamados quadros de equivalência. Isso aqui tudo é um peso na cabeça. Né? E mais tarde, quando a gente for dar as receitas, pura e ortofonomagia, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento ali. Se o cara está com problema de estômago, por exemplo, tá? Você sabe que a linfa dele, o sistema linfático dele pode ter um problema. Tá? A questão das sensações, como é que está a questão da sensação dele, o que ele sente, o que ele está sentindo, o que ele está percebendo. Mas isso aí não vai estudar nenhum. Não, claro, não. Pode não falar assim, pode. Não, tem não. Vou completar ele. Isso aí tá muito. Eu até nem ia colocar ele, sabe? Mas eu coloquei só pra. Tem muita coisa que nós tínhamos que trabalhar mais em cima
quente. Claro. Tanto é que sábado agora é só. Os estudos de Umbanda vão voltar pro sábado, né? A coisa não tava aí. Pelo menos aí. Uma coisa aí. Cansado. Eu não sou isso, eu tô aqui. A gente fez uma reunião aí, no sábado, e vamos voltar lá pra isso. Vai ser No sábado, todo sábado Umbanda, né? Só na quarta. Tá, pessoal? Muita paz. Vamos ajudar então. Aguardar e vamos fazer a nossa terapia, tá?